Como usar o JavaScript no HTML? Eu sou uma pessoa que, além de desenvolvedor, trabalhei muitos anos da minha vida com a música especificamente. Você pode reparar que aqui no meu quarto tem uma guitarra, um piano digital, eu tenho um clarinete, um ukulele, tem alguns instrumentos aqui, eu gosto muito de música. Pensando nisso, eu quero te mostrar de forma prática como que o HTML e o JavaScript eles se conectam e para que serve o JavaScript de forma real, num projeto real. O que eu fiz? Eu criei uma aplicação onde eu quero clicar em cada uma dessas bandas, que são as bandas que geralmente eu mais escuto, segundo o Spotify, e colocar aqui, tocar um trechinho dessa música. Isso a gente vai fazer com JavaScript. Toda essa aplicação que vocês estão vendo aqui, vocês terão acesso no link da descrição desse vídeo, tá bom? Então, se você quiser codar junto comigo aqui, você pode. O que eu vou fazer? Vamos dar uma analisada em como está esse código. Então, ó, nesse projeto, vou fechar tudo isso aqui, a gente tem dois arquivos principais. O HTML, que é esse index.html, que a gente usou para fazer toda a estruturação da nossa aplicação, onde vai ser o título, o que vai ser, como que vai ser representado o card, o que tem dentro de cada card, né? Vai ter uma imagem, vai ter o texto. E a gente usou um arquivo de estilo, tá bom? Para aplicar esse layout aqui com essas cores na nossa tela. Primeira coisa, para a gente conseguir linkar o HTML com o JavaScript, é necessário que a gente utilize dessa linha 68 que eu deixei aqui para vocês, ó, script src. E aqui um ponto importante, precisa ser src, não pode, se eu inverter essa letra aqui para outra coisa, não vai funcionar o meu código, tá bom? E ele até fala que ó, o src é um atributo que a gente vai dizer onde estão, né, um path, o caminho de onde está o nosso documento JavaScript, tá bom? Então a gente fala assim, olha, página HTML, existe um documento JavaScript para essa aplicação que a gente vai utilizar. E esse documento eu já deixei criado, ele se chama app.js. Aqui a gente vai escrever todo o nosso código JavaScript. Legal. Vamos entender um pouquinho como que essa aplicação funciona, para a gente ter uma ideia. Então a gente tem o header aqui, com esse menu que está aparecendo aqui em cima, depois a seção onde aparecem todos os cards das bandas que eu estou acostumado a ouvir, beleza? E cada card vai representar uma banda. Então aqui, ó, o Linkin Park, que é o primeiro card, ele tem uma imagem, tem uma descrição, e está uma descrição aqui, né, uma classe que a gente usou para aplicar alguns estilos, escrito aqui Linkin Park. A mesma coisa o Oasis, 21 Pilots e assim por diante, beleza? O que eu vou fazer? Eu quero ter esse mesmo resultado, só que não usar o HTML. Por quê? Pensa comigo, olha só, minha última banda é o Rob Cia. Se eu quero criar uma banda nova, por exemplo, eu vou chamar de... um nome bem bizarro, eu vou chamar aqui de Guilherme Banda. E eu salvo, repara que quando eu faço isso, aparece uma nova banda. Essa forma da gente manter todo o código direto no HTML não é usada no dia a dia. O que geralmente acontece? A gente tem uma equipe responsável só para manter os dados e as informações importantes para a nossa aplicação. Então, a gente não faria dessa forma, a gente não mantém todas as informações da nossa aplicação direto no HTML e só. Por quê? Vamos supor que eu venho aqui e deletei aqui, ó, o Guilherme Banda. Deletei o Guilherme Banda, salvei, eu perdi aquilo e já era, não tem como eu recuperar mais, tá bom? Exceto se eu der um Ctrl Z aqui no VS Code, tá? Mas não é disso que a gente está falando. Então, qual que é a sacada? Eu quero pegar todas essas informações e agrupar em um único local. E eu já fiz isso. Essas informações estão nesse arquivo aqui, ó, data.json. O que acontece? Esse arquivo, a gente consegue visualizar que todas as informações ali da banda, como o nome da banda, o link da imagem da banda, o alt da imagem e até um som, que a gente vai comentar mais para frente, eles já estão marcados. Então, cada banda tem uma linha específica. Então, o Linkin Park é essa linha e todas as informações dele estão aqui. Depois, o Oasis é específico e todas as informações do Oasis estão aqui também. O que eu preciso fazer? Eu preciso, com o JavaScript, primeiro, trazer essas informações desse arquivo que está aqui, ó, no data.json. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar mesmo se o nosso JavaScript está conversando com o nosso HTML. Então, eu vou criar um comando chamado console.log, vou colocar aqui, ó, olha eu aqui. Beleza. Vou lá para a nossa aplicação de novo, vou clicar com o botão direito, vou selecionar a aba inspecionar. Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Cliquei com direito, inspect, e vou vir aqui na propriedade de console, ó, console, e está escrito aqui, ó, olha eu aqui. Se eu for lá no nosso código e mudar a nossa aplicação, por exemplo, eu vou colocar olha eu aqui de novo. Vim aqui, olha eu aqui de novo. Beleza, o nosso console está funcionando de forma correta.
O que eu preciso fazer agora é, de fato, pegar essas informações que estão aqui ó, no data.json e trazer aqui para o nosso app.js, beleza? Vamos fazer isso. Antes da gente realizar essa ação, eu vou tirar todas essas informações aqui, ó, que estão direto no HTML. A gente vai manipular todos esses dados com JavaScript. E daí vem a primeira sacada legal. Olha só, nossa aplicação está funcionando dessa forma. Se eu venho no meu arquivo HTML e, por exemplo, ó, da linha 65, eu comentar até onde começa a minha section, ou deletar, né? Vou comentar melhor, Ctrl barra para eu comentar, salvei. Se eu for lá no código, repara que nenhuma banda vai aparecer mais. E por que eles não aparecem? Porque eu vou usar o JavaScript para fazer isso. E daí vem uma primeira lição interessante que é importante que você saiba. JavaScript serve para a gente realizar ações como essa que eu vou mostrar para vocês. A gente consegue manipular as coisas que estão aparecendo na tela, a gente consegue interagir com a pessoa que está trabalhando nessa aplicação. O que eu vou fazer é, aqui no meu arquivo app.js, vou tirar esse console, não faz mais sentido a gente usar esse nosso console aqui. Eu preciso trazer as informações de um JSON. Para isso, eu vou usar uma propriedade do JavaScript chamada fetch. Abre e fecha parênteses, tá? Porque isso aqui é uma função no JavaScript. E ele fala assim, ó, o fetch, eu vou precisar de um input. O que é um input? O input é, eu quero pegar os dados de algum lugar. A gente pode usar o fetch para trazer os dados aqui do data.json, que eu já vou mostrar para vocês, ou até de uma outra aplicação, né? Eu quero conectar com um banco de dados, uma requisição GET para buscar informações ou mandar informações. A gente pode fazer várias coisas com o fetch. Nesse nosso exemplo, o que eu quero fazer é vir aqui no data.json e trazer essas informações para cá. E igual a gente fez, exibir aqui no console todas aquelas informações. E ele falou, olha, tem um fetch ali que a gente não sabe o que vai fazer. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, vou minimizar aqui nossa tela e vamos colocar, olha, os dados da minha aplicação, eles estão aqui em data.json. Salvei, se eu vim aqui, não acontece nada, não tem nenhuma mensagem de erro, beleza. Mas só essa forma não é suficiente para a gente trazer os dados para a nossa aplicação. O que ele está fazendo? Ele falou assim, beleza, a gente tem um endpoint, mas o que a gente faz com ele? Eu vou dar um tab aqui, apertar Enter e vou falar assim, olha só, vou escrever den. Quando você realizar uma requisição para esse data.json, se for trazer todas as informações, eu quero pegar todas as respostas dessa informação e guardar em uma variável. Vou chamar de response, tá? Isso é meio comum. Então eu chamei de response, vou usar o sinal da arrow function e vou falar assim, ó, response.json, abre e fecha parênteses, beleza? Então pega todas aquelas informações, tudo que está marcado aqui nesse arquivo data.json e traz para mim e armazena através dessa nossa variável resposta. Depois eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realizar alguma ação com esses dados, certo? Então eu vou colocar mais um ponto aqui embaixo, mais um den e vou falar assim, ó, os meus dados eu quero realizar uma determinada ação. Essa ação vai ser exibida no console, tá? Então eu vou escrever console.log e vou colocar aqui data para a gente visualizar. Vamos lá no nosso console e apareceu uma coisinha aqui, ó. Então a gente tem todos os filmes, da mesma forma que a gente está exibindo aqui, ó, ele está sendo mostrado aqui. Então a gente tem oito filmes, ó. A gente tem 8 bandas que eu estou acostumado a ouvir. Quando a gente vai trabalhar com o console, principalmente para visualizar os dados, alguma coisa assim, se for uma tabela, a gente pode usar no lugar do console log, o console.table, tá? Que aí ele vai montar mesmo uma estrutura. Então aqui a gente tem, ó, no índice 0, o Linkin Park, o caminho da imagem para a foto do Linkin Park, o out da imagem e o som em MP3, um trechinho da banda também. Meio caminho feito, conseguimos trazer para o lado do JavaScript, a gente está exibindo aqui no console. Só que meu próximo passo é fazer assim, eu quero exibir na tela e não no console. Então o que a gente vai fazer? Depois que a gente já tem aqui, ó, o data passando aqui para o console table, eu quero colocar todas essas minhas informações de data em uma variável, para eu armazenar essa variável, e depois eu quero exibir ela na tela. Puxa, criar variável parece que não é tão difícil assim. Vamos lá, então, ó, vou criar uma variável com let e vou chamar, por exemplo, de bands, tá? Que são onde a gente vai manter todas as nossas bandas. E vou colocar aqui um abre e fecha colchetes. O que isso significa? Significa que eu vou criar uma lista. Essa lista ainda não tem nada. O que eu quero fazer? Pegar todas essas informações aqui e no lugar de realizar um console.table, eu quero
colocar todas as bandas que a gente leu aqui no console na tela. Então, para isso, o que eu vou fazer? Como a gente vai trabalhar com mais de uma instrução agora, repara que quando a gente tem uma instrução só, eu usei aqui, passei direto a instrução. Quando a gente vai ter mais de uma instrução, eu vou usar aqui chaves e vou dar um Enter, tá bom? Para a gente passar essas instruções. Primeira instrução, como que eu pego a data, os dados das bandas e passo para essa variável? A gente vai fazer dessa forma. Eu vou pegar essa variável bands, vou colocar .push para empurrar todas as informações e entre parênteses eu vou usar uma propriedade chamada spread operator, que eu quero pegar tudo, eu não quero pegar só a banda, eu quero pegar do jeito que estava aparecendo aqui, que acabou de sumir na tela e eu não consegui mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto, tá? Eu vou colocar aqui data. Dessa forma, ele vai trazer todas as informações de data, todas, do jeito que a gente estava vendo ali, e vai colocar nessa nossa variável de banda. Vamos dar uma olhada nela? Vou colocar aqui um console.log, só para a gente visualizar mesmo. Bands. Salvei, volto aqui e a gente tem de novo. Ó. Eu posso usar o console.log ou o console.table, igual eu mostrei para vocês. Tá? Console.table. Repara que a gente vai ter o mesmo resultado. Legal. Então a gente já tem as bandas em uma variável, para a gente conseguir manipular de uma forma melhor. O que eu quero fazer é mostrar essas bandas na tela, assim como a gente tinha no início da nossa aplicação. Então eu vou colocar showBands, vai ser uma função que eu vou criar, e para que essa função funcione, o que eu preciso passar para ela? Eu preciso passar essa variável que a gente usou, bands. Temos aqui então a gente vai começar a desenvolver a nossa primeira função. Vou escrever function, e o nome dessa minha função vai ser showBands. Opa, showBands. Aí. E como parâmetro, aqui eu passei com o nome de bands, mas aqui dentro da função eu posso passar com outro nome. Vou chamar, por exemplo, de bands list. Alguma coisa assim. Lista de banda. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa. Eu quero pegar cada uma dessas bandas que eu tenho aqui. Deixa eu até colocar um console log, só para a gente ficar vendo. E depois eu tiro ele. Console table, melhor. Para a gente conseguir visualizar. Console.table. E aqui dentro eu vou passar o bands. Só para a gente entender. Ó, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a primeira banda e exibir o nome da primeira banda na tela. Depois, eu quero pegar a segunda banda e exibir o nome da segunda banda na tela. A terceira e assim por diante, até a gente acabar a nossa lista. Como que a gente faz isso? Existe um método que a gente pode realizar essa determinada ação. O método vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar essa variável que a gente tem, que é a lista com todas as bandas. Vou chamar aqui, ó, band list. List, eu vou deixar o L com maiúsculo, padrão aqui, L com maiúsculo, band list. Vou colocar aqui, ó, ponto for each, tá? Opa, ponto for each. For each, aí, agora sim. Ponto for each, abre e fecha parênteses. O que isso significa? O que o for each significa? Vou até colocar aqui que ele mostra pra gente, ó. Essa função, ela vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar todos os elementos da lista e vai realizar uma determinada ação. Então eu vou pegar o Linkin Park e vou realizar uma determinada ação. Depois eu vou pegar o Oasis, vou realizar uma determinada ação. O que pode ser essa ação? Pode ser qualquer coisa. No nosso caso, eu quero para cada elemento da lista, da banda, eu quero exibir na tela. Eu quero interagir com o HTML especificamente. Então o que eu vou fazer? Vou dar um zoom aqui só para a gente ficar vendo essa parte especificamente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele vai saber qual é a banda que a gente está utilizando, qual que é o índice que a gente vai estar utilizando, eu posso dar um nome para ele. Eu vou chamar de banda. Então, ó, pega a lista de banda e para cada banda dentro dessa minha lista de banda, eu quero que você faça alguma coisa, tá bom? Esse realizar alguma coisa, eu vou abrir e fechar chaves, que aí é padrão do JavaScript, e vou dar um Enter. Muito cuidado com essas aberturas e fechamento de chaves, parênteses aqui, tá, pessoal? Como que a gente consegue interagir com o HTML e o JavaScript agora? Só que agora de um lado ao contrário. A gente viu aqui que na linha 67 a gente tem um código que fala assim, olha, esse HTML tem um JavaScript. O que a gente vai fazer agora é o oposto. A gente quer do JavaScript buscar alguma informação no HTML. E qual que é a informação que eu quero buscar? Onde que eu coloco os cards, tá? Então, olha só, a gente tem o body, que é onde começa, de fato, o corpo da nossa página, o header, que é essa informação que está aqui em cima. Depois, eu começo uma seção, tá? Então, aqui tem uma seção, uma classe container e um ID cards. O que isso significa? Dentro dessa seção, eu tenho todas as listas das bandas que eu estou utilizando, que eu estou exibindo na tela. Então, qual que é uma sacada que a gente pode ter aqui? Se eu tenho uma seção, se eu tenho aqui os cards, né, o ID cards,
eu podia buscar esse ID cards e dentro dele ir colocando todas as informações que eu tenho lá do arquivo data que a gente leu, tá bom? Então eu vou fazer isso de um jeito bem tranquilo. Primeira coisa, a gente vai precisar buscar os cards da nossa banda, tá? Todos os cards da banda. Então aqui em cima eu vou criar uma variável, vou chamar de const, vou chamar de cards. Const cards vai ser igual a document.getElementById, que a gente já sabe qual é o ID, e entre aspas eu vou passar aqui, ó, cards. Da onde você tirou esse ID, Gui? Eu tirei esse ID daqui, ó. O ID, geralmente, a gente utiliza para fazer as manipulações do JavaScript, tá bom? Enquanto que a classe nós utilizamos para aplicar estilos no CSS. Então, existe essa diferença entre ID e class, tá bom? Beleza, trouxe os cards para cá, tem uma const cards. Ela tá meio apagadinha porque eu não usei ela ainda. Já que eu tenho a const cards ali, bom, o que eu quero fazer é colocar alguma coisa dentro dessa const cards. Então, eu vou pegar aqui, ó, cards.inner HTML, ou seja, o conteúdo interno do HTML, e vou falar assim, ó, que ele vai ser igual à banda, né? O nome da banda. Repara que a banda a gente tem aqui, ó, a propriedade name e o nome da banda. Como que a gente faz para pegar o name de cada banda? Porque ali vai ser um loop, ele vai pegar o Linkin Park, depois Oasis, depois 21 Pilots e assim por diante. A gente realiza essa ação da seguinte forma. Eu vou colocar aqui template string, tá? Dentro do template string, que é essa crase invertida, eu vou escrever assim, ó, um H1, vou escrever um H1 melhor, só para a gente conseguir visualizar ali na tela, vou fechar aqui a propriedade do H1. E aqui dentro eu preciso passar o nome da banda, então ali ele está assim, ó. Lembra que para cada banda a gente vai manipular as informações através dessa variável band? Então eu vou escrever aqui, ó, band.name. Por que band.name? Porque essa é a forma como a gente está descrevendo. Então ele vai pegar lá de cada uma das bandas esse name. Só que repara que ele ainda está cinza. Se eu voltar no código, está escrito aqui, ó, band.name na tela. Não é isso, não é dessa forma. O que a gente vai precisar fazer? Sempre que a gente vai manipular as informações, a gente vai usar um sinal específico, que é o sinal de dólar, abre e fecha chaves, tá bom? Abre e fecha chaves ali no final. Então ficou dólar, chaves, band.name e fecha ali o H1. Beleza? Salvei esse código, se eu volto na aplicação, repare que apareceu a última banda, ó, Rob Cia. Tá, alguma coisa deu errado. Errou! O que aconteceu? Vamos entender a lógica. Com base no código que a gente tem aqui, olha o que ele fez. Foi lá no HTML, trouxe o cards, depois ele falou assim, ó, a gente tem uma lista de bandas, só que eu quero pegar cada uma dessas bandas e quero fazer o seguinte, ó, pega lá o card.innerHTML e coloca aqui, ó, o nome da banda. Aí o que ele fez? Ele pegou o nome Linkin Park e falou, beleza, coloquei o Linkin Park. Depois ele pegou o nome Oasis e colocou sobre o Linkin Park, tá? Então a gente não está somando as informações, a gente está sempre substituindo a última. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu vou fazer um caso aqui, ó. Vou comentar essa linha, salvei. Se eu venho aqui não não dá para comentar, vou ter que deletar mesmo. Então vamos selecionar essa linha aqui. Deixa eu dar um Option Z aqui só para a gente ver. Eu vou deletar essa linha do Rob Cia. Deletei. Tirar aqui o parênteses, salvei. Se eu volto lá, repara que a última banda agora que está sendo exibida é o Odessa, tá? Então ele está fazendo a leitura, ele está passando por todas as informações, porém, só a última banda que está sendo exibida. E a gente resolve isso colocando o sinal de mais aqui na frente, olha só. Coloquei o sinal de mais e apareceu todo mundo, ó, Linkin Park, Oasis, 21 Pilots, um do lado do outro, tudo junto e misturado. Beleza, meio caminho feito, tá? A gente conseguiu pegar a informação que estava ali no console e exibir essa informação na tela. Só que, repara que a forma como a gente está exibindo. Lá no HTML, a gente tem uma div, a gente tem uma imagem, a gente tem uma descrição, a gente tem aqui o P, que é o nome da imagem, fecha a div do card. Várias informações interessantes. Lá no nosso projeto JavaScript, o que a gente fez? A gente tem um H1 e um monte de H1 que não faz muito sentido. O que eu vou fazer? Vamos copiar toda essa estrutura aqui, ó. Vou copiar do segundo, ó. Da linha 24 até a linha 29 do HTML eu vou copiar, vou vir aqui no app, vou fazer o seguinte, ó, selecionei tudo que estava no template string, dei um Enter, mais um Enter. Aqui vou dar um Tab e um Ctrl V. E ele trouxe toda aquela informação, código HTML com código JavaScript. Vou só identar aqui para ficar certinho. Vou voltar aqui e identar, beleza. Se eu salvo isso aqui e volto lá, todo mundo agora virou Oasis. Não é muito a ideia que eu queria que tivesse o Oasis, queria que tivesse o 21 Pilots. O que aconteceu? Eu fui lá no código HTML e copiei o Oasis, tá? Então ele falou assim, ó, para todas as bandas que você tiver,
coloca o Oasis. Então aqui, ó, tá o caminho da imagem de quem? Do Oasis. Não é isso que eu quero. A gente aprendeu. Sinal de dólar, abre e fecha chaves. E aqui dentro eu vou pegar band, que a gente passou aqui em cima, ó. Pega a primeira banda, ponto. Qual é o nome da propriedade da imagem? Chama image. Então eu vou colocar ponto image. Dei um enter, salvei. Agora sim, temos todas as bandas. Ó, temos aqui o Linkin Park, mas está com o nome de Oasis. É o Oasis com o nome de Oasis e o 21 Pilots com o nome de Oasis e assim por diante. O Paramore com o nome de Oasis. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer fazer? Vamos alterar o alt da foto, o alt da imagem, para sinal de dólar, abre e fecha chaves. Vou colocar aqui band.alt. Salvei. Aqui no nome da banda a gente também vai alterar sinal de dólar, abre e fecha chaves, band. Não lembro o nome, tá? Name, lembrei. Band.name. Se a gente volta lá, agora sim, olha que incrível, galera. A gente colocou Linkin Park, Oasis, 21 Pilots, todo mundo com a sua respectiva foto. E parece que tá legal. Pô, ficou incrível ali. Um código com poucas linhas, a gente conseguiu ter o mesmo resultado que a gente tinha antes. E agora eu vou um passo além com você. O que acontece? A gente meio que manipulou o HTML do lado do JavaScript através de código HTML. E tem como eu realizar essa mesma ação não utilizando o código HTML, utilizando apenas código JavaScript. E é isso que eu quero mostrar para você. Se você chegou até aqui, você entendeu como que isso funciona? Legal, você está de parabéns. Se você está com alguma dificuldade, fiquei com dúvida em relação a abrir a crase invertida, fecha parênteses, dá uma estudada. Realiza esse passo que eu mostrei para você de novo e depois você continua esse vídeo. Agora, se você quer continuar esse vídeo e aprofundar ainda mais seus conhecimentos em JavaScript, fica ligado que eu vou mostrar como realizar essa mesma ação sem colocar uma linha de código HTML e sim códigos JavaScript. O que eu vou fazer agora é tirar aquele código HTML que estava no JavaScript para a gente realizar todas as manipulações apenas com código JavaScript. Então aqui onde a gente está vendo aqui, ó, o show bands, repara que a gente colocou aqui ó, cards.innerHTML e aqui a gente vai lá e cria todas as informações aqui. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma div e colocar nessa div a classe card com JavaScript. Quero criar uma tag img e colocar dois atributos, a imagem, o src da imagem e o alt com JavaScript. Criar outra div e colocar uma outra classe, criar uma tag p e assim por diante. A gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Então o que eu vou fazer? Vou remover toda essa linha de código, ó, da linha 14 até a linha 21, para a gente realizar essas ações só com códigos JavaScript, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a seguinte, ó. Eu preciso visualizar como é que é o meu HTML. Então eu tenho uma div chamada card. A gente vai precisar criar com JavaScript uma div e colocar uma classe do CSS chamada card nela. Então eu vou criar uma constante que eu vou chamar de card no singular. Por quê? Cards é onde vai manter todos os cards da minha aplicação. Então eu vou criar um card, apenas um, no singular. Vai ser igual. Também vai se chamar document, só que no lugar de .get alguma coisa, a gente vai usar createElement. CreateElement. E qual o elemento que eu quero criar? Eu quero criar uma div. Então, entre aspas, simples, eu vou escrever aqui, div. E ele vai criar essa div para mim. Essa div não tem nenhuma classe, a gente vai precisar atribuir uma classe. Então, eu vou colocar card, que é o nome dessa nossa variável, ponto ClassList.add. Eu quero adicionar uma classe, essa classe se chama card. Só para a gente conferir. Então, essa primeira linha aqui a gente fez com JavaScript. A gente criou um elemento div e depois atribuiu uma classe com JavaScript. Próximo desafio, a gente vai criar uma imagem que tem dois atributos, o src e o alt da imagem. Tá? Então, vou dar dois enters aqui só para a gente continuar. Vou criar aqui uma nova variável, const, vou chamar de img, vai ser igual a document.createElement. Qual é o elemento que eu quero criar? Eu quero criar a tag img, beleza? Então, criei a tag img. E aí a gente vem num ponto diferente. Como que eu seto esses dois atributos aqui, ó, o src e o alt da imagem, tá? Através dessa linha, ó, img.setAttribute, entre parênteses, primeiro parâmetro. Qual é o atributo que eu quero setar? Então, vou colocar aqui entre aspas, src. Lembrando, precisa ser src. Se for CR7, Cristiano Ronaldo, olha o gol, não vai funcionar, gente. Tem que ser src. Vírgula, a propriedade que a gente vai passar para esse atributo.
Olha, se a gente já está aqui em cada uma das bandas, eu posso usar a mesma forma que a gente fez para mostrar uma. Vou colocar band.image, que é essa propriedade aqui, ó. Ele vai passar esse valor aqui onde tem a imagem da foto. Legal. Além disso, a gente vai precisar também do out da imagem, img.setAttribute. Qual atributo que eu quero setar? O out. Vou colocar uma vírgula e vou passar aqui quem eu quero colocar. Então, tá lá em band.out. Maravilha. Então, isso aqui a gente fez, ó. Essa linha a gente fez também, a linha 19. Vamos para a linha 20. A gente precisa criar uma div e na div a gente precisa aplicar uma classe chamada description. Opa, isso aqui a gente já sabe. Então, vamos lá. Const description vai ser igual a document.createElement e aqui dentro qual é o elemento que eu quero criar? Eu quero criar uma div e quero aplicar a classe, deixa eu relembrar o nome da classe, chama description. Então vamos lá. Description.classlist.add entre parênteses vai se chamar description. Beleza. Criamos essa linha aqui, description. O que eu preciso fazer agora é criar essa tag P, tá? Tag P parece que a gente sabe. Aqui eu coloquei vírgula, gente. Opa, quase, hein? Acertou! Vamos lá. Tag P parece que a gente já sabe também como é que cria. Então, eu vou colocar aqui, ó, const P vai ser igual a document.createElement entre parênteses a tag P. Aí vem algo diferente. Na tag P, a gente precisa escrever o conteúdo que vai ser exibido na tela. Então, eu quero, de fato, alterar o texto da tela, que vai ser exibido na tela. Para isso, a gente vai utilizar uma outra propriedade chamada textContent. Qual é o conteúdo de texto que eu quero exibir? Ah, é o nome da banda, band.name. Beleza? Legal. Se eu salvo o projeto e volto lá, atualizo... não está acontecendo nada. Que papo é esse, Willis? Puxa, mas a gente criou o const aqui do card, criou a imagem. A gente está pensando certo. Nós criamos, porém, existe algo aqui que não aconteceu. Tá vendo essa estrutura aqui? Ó, que primeiro eu tenho uma div chamada card. Depois, dentro de card, eu tenho uma imagem. Depois, dentro, eu tenho uma outra div chamada description. E tenho aqui a tag P aqui dentro. Então, o que acontece? A gente vai precisar alterar. A gente vai precisar criar uma forma de falar assim, olha, tá vendo esse P? O P é filho de description. Aqui dentro, description, tanto o description quanto a imagem, né, quanto a div quanto a imagem, ambos são filhos de card. E todos os cards são filhos de quem? São filhos de cards, no plural, cards, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vamos criar essa hierarquia. Essa hierarquia a gente chama de árvore do DOM, tá? Para entender de uma forma melhor. Como que a gente vai começar? Vamos falar assim, olha, description tem um filho ou uma filha, que se chama P, beleza? Então vamos lá. Description.appendChild, ele tem um filho, o filho dele é o P. Beleza, fez sentido. Se volta no código, a gente ainda não vê nada. Tá bom. Description tem um filho que se chama P. Vamos voltar no código HTML, a gente já fez essa estrutura. Tanto o description quanto o imagem são filhos de card. Então eu posso falar assim, ó, o card tem dois filhos, o img e o description. Então vamos lá, card tem dois filhos, .appendChild tem dois filhos, que é o img, e ele também tem um outro filho, que é o card.appendChild, que é o description. Maravilha. Para finalizar agora, já que a gente já fez toda essa estrutura aqui dos filhos, a gente precisa falar assim, olha, todo card é filho de cards, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar o cards no plural, vou falar assim, ó, ponto, appendChild de quem? De card. Salvei esse código, ficou dessa forma. E a Lara tá chorando. Peraí, eu vou abrir a porta para ela. Você quer sair, menininha? Vamos ver o que aconteceu aqui com esse código e olha que maravilha. Tá incrível isso aqui, galera. Tudo com JavaScript. Só que tem um momento a mais. Eu quero passar um terceiro momento incrível para vocês. Além do que a gente havia feito com HTML. A gente viu então que é possível criar com o código JavaScript toda a manipulação que a gente tem feita com o código HTML, tá bom? O próximo desafio é o seguinte. Para cada imagem que nós temos aqui, quando a gente passa o mouse em cima, ela cresce. Eu quero clicar no Linkin Park e ouvir um trecho da música do Linkin Park, da música preferida do Linkin Park.
Só que eu não vou colocar o trecho específico da banda Linkin Park tocando. Eu toquei e gravei alguns trechos e eu quero mostrar isso para vocês na prática como é que funciona. Eu quero clicar na banda, cliquei aqui no Oasis, no 21 Pilot, no Paramore, no U2, começa a tocar um trechinho de uma música que eu gravei para vocês. Se vocês quiserem usar esse trechinho de música, podem usar também. Se quiser colocar a música preferida de vocês também, pode. E a gente vai ouvir esse trechinho a mais e vai fazer toda essa manipulação com JavaScript. Então a gente tem aqui algumas músicas, ó, songs. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no Oasis e vou dar um play. Eu quero clicar no Oasis e que essa música do Oasis comece a tocar. Lembrando que essa música aí fui eu que toquei, pessoal. E se você não me segue no Instagram, tá aparecendo aí o QR Code para você me seguir nas redes sociais também, que geralmente eu posto tocando alguma coisa lá também. Vamos fechar aqui o Oasis, fechar o Data e fechar aqui o HTML para a gente focar só no JavaScript. A primeira coisa que eu quero fazer é pegar e criar o áudio de cada banda, tá? Porque se a gente olhar lá no data.json, repara que tem aqui, ó, song e tem o song que eu acabei de mostrar para vocês, ó, do Oasis. Está lá na pasta songs no oasis.song, tá? Então eu vou criar aqui, ó, const áudio vai ser igual a new áudio, ou seja, uma nova música. Beleza, e aqui eu vou precisar passar o src dessa música. Onde está essa música? Opa, o band.song, que é esse atributo aqui, ó, ele sabe onde está a música. Pergunta para ele. Então aqui, ó, a música do Oasis está aqui no Oasis, do Linkin Park está aqui no Linkin Park e assim por diante, tá bom? Beleza, só fazendo isso, nossa música ainda não vai tocar. Por quê? Eu vou precisar de alguma forma ficar controlando. A música tá tocando? Lembra que eu falei para vocês? Eu quero clicar no Linkin Park e que a música comece a tocar. Quero clicar no Oasis e que a música do Oasis comece a tocar. E o oposto também é verdade. Se eu começo a tocar a música do Linkin Park e eu clico de novo no Linkin Park, eu quero que a música pare de tocar. Então, de alguma forma, eu vou precisar controlar para saber se a música está tocando ou não. Para isso, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de explain, para saber se está tocando ou não, e vou começar essa variável como false. Por quê? Quando a gente abre, né, nosso projeto, ele não está tocando nenhuma música. Próxima etapa é perguntar: se eu estiver tocando, eu quero realizar uma ação. Se não estiver tocando, eu quero realizar outra. Mas qual que vai ser o gatilho para a gente conseguir, de fato, tocar uma música? Vai ser o clique. Quando eu clicar no Linkin Park, eu quero ouvir, de fato, a música tocar. Então, para isso, eu vou pegar a propriedade img, que é onde vai receber o clique, vou colocar ponto add event listener, ou seja, ele vai esperar alguma coisa. Qual que vai ser o tipo de ação, tipo de evento que eu estou esperando? Vai ser um clique. Então, eu vou colocar aqui, ó, clique, vírgula, e aqui dentro eu vou passar uma arrow function, chamando aqui uma função anônima, chamando aqui uma propriedade, para a gente conseguir realizar essa ação, tá bom? Primeira ação, primeira verificação que eu vou fazer assim, ó, tá tocando alguma música? Is playing. Tem alguma música tocando? Se alguma música estiver tocando, eu quero parar essa música. Então, eu vou colocar audio.pause, uma função. Se eu parei a imagem, eu preciso colocar aqui, falar que essa variável é falsa. Então, is playing vai receber false. Agora, a gente tem o caso contrário. Else, se não, o que eu quero fazer? Eu quero, de fato, tocar a música, audio.play, para ele tocar, e mudar a propriedade para verdadeiro. Então, isPlaying vai ser igual a true. Salvei isso aqui, vamos lá no nosso código e ver se está funcionando certinho. Vamos lá. Que banda que você quer ouvir primeiro? Vou colocar aqui, por exemplo, o Paramore, tá? Então, a música preferida do Paramore. Vim aqui no Paramore, só pus o mouse em cima, não cliquei, não começou a tocar. Maravilha. Vou clicar. E eu clico de novo e a música não para. Por quê? Porque eu escrevi true com letra maiúscula. O true precisa ser com letra minúscula, tá, pessoal? Ele até me deu um insight aqui. A gente tem um console sendo exibido aqui, não precisamos mais dele. Tá? Obrigado, console, você nos ajudou bastante, mas agora vai ficar só o projeto real mesmo. Vou fechar aqui e vamos ver as bandas preferidas aqui. Ó. Eu coloquei o Paramore, vou colocar o Oasis. Cliquei e ele parou. Linkin Park. U2.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito incrível desenvolver esse projeto e tentar ajudar vocês aí. Eu sei que a aula ficou bem longa, ficou bem comprida, mas eu espero que vocês tenham entendido o poder do JavaScript. O JavaScript a gente consegue realizar muitas ações e realizar muitas interações. Essa que eu mostrei para vocês é algo simples, mostrar coisas ainda mais incríveis que ele pode fazer. Vou deixar na descrição do vídeo o link desse projeto final e se você estilizar, não deixe de me marcar no Instagram, no LinkedIn, que eu vou lá curtir, vou dar uma estrelinha também curtindo para vocês, tá bom? A gente se encontra no próximo treinamento. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like no vídeo também, tá bom? Tchau, tchau!